Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Meus queridos, veja bem, você vai ouvir um barulhinho aí no fundo, né? É um barulho do compressor aqui na oficina, do meu filho, e eu, como estou no jardim da minha casa, eu estava aqui sentado, né? Onde geralmente eu gosto de descansar um pouco, e estava na minha mesa aqui observando os pássaros, não é? E eu estava observando como que é bom a liberdade, como que é maravilhoso esses pássaros aqui. Eu coloco comida, eu coloco água, né, para eles, e eles vêm se alimentar. E eu trouxe os pássaros para dentro da minha casa, literalmente dentro da minha casa, não é? Que aqui é uma área interna onde eu gosto de ficar. E eu trouxe os pássaros para dentro de casa sem precisar de assalpão, sem precisar de gaiola. Então, eu aqui tenho algumas plantas, não é? E eles gostam de ficar aqui, gostam de vir se alimentar, gostam de vir beber água. E eles aqui nós temos uma certa amizade, né? Eu e os pássaros, porque eles sabem que aqui eles podem chegar, se alimentar, tomar água, sem correr o risco de morrer, sem correr o risco de se escravizar. Então eu estava observando na Bíblia, me lembrei de um texto, Gálatas 5, versículo 1, onde Paulo ensina aos crentes da Galácia sobre a liberdade, não é? Então, quando a gente observa os pássaros, os animais em liberdade, a gente começa a ter uma noção daquilo que é liberdade. E Paulo escreve em Gálatas 5:1 e diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, meu querido, Paulo diz que foi para isso, né, que Cristo nos libertou, porque Cristo nos chamou: não vos submetais outra vez a nenhum jugo de escravidão. Então, todos nós, observando esses pássaros aqui, observando a natureza de Deus, todos nós, antes de servirmos ao Senhor Jesus, fomos servos do pecado, e como servos éramos escravizados, éramos maltratados, éramos dominados, não é, por todas as forças malignas atuantes neste mundo. Pois como o próprio Jesus afirmou que os opositores, que ele disse o diabo, né, ou os diabolos, os opositores são os príncipes deste mundo. Quer dizer, quem é os príncipes deste mundo são os caras que mandam, os opositores, né? Pode ser da graça, pode ser os opositores, são aquelas pessoas que escravizam as pessoas, aquelas pessoas que é contra a liberdade em Cristo. Então Jesus está falando assim que os opositores são os príncipes deste mundo. Então nós estávamos reservados para o dia da ira e andávamos segundo a vontade dos desejos e dos instintos da nossa carne. Então, cavando cada vez mais fundo, né, com um sentimento enganoso de liberdade. Mas um dia ouvimos, em meio a uma escravidão angustiante, as doces palavras de Jesus quando disse, né: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses pássaros que estão aqui, não é, na área aqui da minha casa, eles podem pensar assim: caraca, eu, para me alimentar e tomar água ali, naquela casa, ali eu sinto uma leveza. Eu vejo pessoas ali, eu vejo uma moradia, eu vejo que tem gente ali, mas os pássaros talvez eles pensam: mas eu não vejo ali ameaça, eu não vejo ali alguém querendo atirar em nós, eu não vejo ali alguém querendo nos prender, eu não vejo ali alguém querendo tirar a nossa liberdade. Não sei se você observa aí, mas até uma vasilha com água eu coloquei para eles tomarem banho, não é? Embaixo dessa roda aí, né, que tem um vidro, tem uma vasilha com água, onde eles também podem tomar banho. Então, meu querido, é muito bonito isso. Então,
A partir do momento em que ouvimos essas palavras de Jesus e decidimos entregar a nossa vida, não é, a Ele, nós aprendemos a ser livres. Tudo aquilo que outrora nos escravizava e pesava por nossos ombros, Jesus tomou sobre Ele. Ele nos comprou do senhorio do pecado. O preço foi muito alto, né? Foi um preço altíssimo, tão alto que nenhum ser humano poderia pagar. Então foi um preço de sangue, um preço de humilhação, um preço de cruz. Então tudo isso porque Ele gostaria que fôssemos livres, né? Imagino que em todos os sofrimentos de Jesus Ele pensava, quem sabe, eu estou conquistando a liberdade deles, e quando tudo se consumar, todos que aceitarem e ouvirem minhas palavras, eu os farei meus próprios filhos. Então é difícil para nós hoje compreender a dimensão das motivações de Jesus para passar tudo o que ele passou e até mesmo morrer por nós. Mas ele era movido por amor, por compaixão, pois ele diz no Evangelho de João que ninguém tem maior amor do que isso, né? De dar a própria vida pelos seus amigos. É graças a esse amor, meus queridos, que hoje nós temos essa carta, né, de alforria de Deus, nos dizendo, vocês estão libertos para sempre. Claro que esse vós aqui, não é a segunda pessoa do plural e se refere aos judeus, mas em graça, não é? Nós que éramos gentios, nós pegamos carona naquele sacrifício de Cristo e nos atingiu em cheio. Então nós fomos também alcançados pela nossa liberdade em Cristo. Agora, diante de tudo isso, a advertência do apóstolo Paulo aos Gálatas ainda ecoa em nossos ouvidos, né? Que diz que não vos submetais outra vez a nenhum jugo de escravidão. Então isso é para aqueles que ainda não entenderam nada sobre a graça de Deus, não é? Então o povo que se diz muitas vezes cristãos, crentes em Deus, estão escravizados por esse sistema religioso que está aí. E às vezes não se dão conta disso, não é, meus queridos? Então, olha a liberdade, olha a alegria. Então o cântico desses pássaros são cânticos de alegrias, cânticos de liberdade, cânticos de noção de que essa liberdade que eles têm agora para voar, para passear onde eles quiserem, eles vão continuar tendo, porque aqui não existe ameaça, aqui não existe injúria, aqui não existe escravidão, aqui não existe gaiola, aqui não existe assalpão. O mesmo jeito que os filhos de Deus deveriam ter a sensação de liberdade, a sensação de prazer, de ir e vir, sem precisar ser escravizado por nenhum sistema. Meus queridos, graça e paz a todos meus queridos. Vamos colocar, não é, esses lobos devoradores, esses cães gulosos para trabalhar. Em Cristo encontramos liberdade e de fato somos livres. Então Paulo diz, estai pois firmes e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, meu querido, aprenda isso e vamos guardar a palavra de Deus em nossos corações, de nunca mais voltarmos ao sistema religioso. Graça e paz, meus queridos, tenham uma boa semana, um bom dia para a glória de Deus. Amém.